Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Como vocês sabem, sábado é dia daquele vídeo que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, mas também trazendo, para o mercado de bolsa de valores, para esse mercado acionário, que é o nosso principal objetivo aqui no canal. E no dia de hoje eu vou aproveitar até para responder uma pergunta que veio lá no Instagram e fugindo um pouco do nosso normal de sábado, que eu escolho um tema, e a pergunta foi exatamente essa: se é hora de small cap contra Ibovespa, né? Se vale a pena você investir em empresas menores nesse momento ao invés daquelas empresas do Ibovespa. A gente vai tentar responder isso aqui, explicar um pouquinho. Se você não sabe o que é small cap, o que é Ibovespa, não sei o que, a gente vai explicar tudo isso logo depois da vinheta. Então, enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu acho que é importante da gente falar é o seguinte: você entender, o que são empresas small caps, o que é o Ibovespa e como é que cada uma se movimenta. Então, as empresas small caps, elas são aquelas empresas de menor capitalização. Então, para ficar mais claro aí, vamos imaginar, por exemplo, uma Vale do Rio Doce é uma empresa large cap, é uma empresa muito grande, do Ibovespa. Agora, uma empresa igual a Uzi Minas, ela nem é tão pequenininha assim, mas ela já é uma empresa muito menor. Ou uma CSN Mineração, por exemplo, ela é uma empresa muito menor. Então a Vale, ela produz 300 milhões de toneladas de minério de ferro, a CSN Mineração produz 30 e poucas, 40 milhões de toneladas, por exemplo. Então você vê que é 10 vezes menor. Você pegar uma Petrobras, é uma empresa muito grande, ela compõe bastante o índice do Ibovespa. Do outro lado, você tem, por exemplo, uma PetroRio, que ela, enquanto a Petrobras ela produz mais de 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia, a PetroRio produz 100 mil barris de óleo equivalente por dia. Então, quer dizer, uma diferença de 30 vezes. Então, a PetroRio hoje, relacionada com a Petrobras, ela acaba sendo uma small cap. Ela é muito menorzinha. Essas são as duas principais empresas do Ibovespa, a Petrobras e a Vale. Agora, se você for para as outras, por exemplo, bancos, você tem, por exemplo, o Itaú. O Itaú é uma potência, um banco enorme. E enquanto isso, você tem, por exemplo, um Banco Inter ou um Nubank, que são bancos menores em termos de capitalização. Por que eu estou falando isso? Por que a gente está focando em comparar as empresas grandes e as empresas menorzinhas? Essas empresas menorzinhas é que são as chamadas small caps. Porque o potencial de crescimento, pelo menos teórico, das empresas menores, eles acabam sendo alavancados. Por quê? Porque vamos imaginar, por exemplo, que a Petrobras faça um investimento bastante grande e ela queira aumentar a capacidade dela produtiva de petróleo. Para ela dobrar a capacidade dela produtiva, ela teria que passar de 3 milhões de barris para 6 milhões de barris por dia. É um investimento que, claro que ele consegue ser feito. A Petrobras pode chegar nisso em algum momento do futuro, mas é algo que vai durar talvez uma década. Agora, a PetroRio passar de 100 mil barris de óleo para 200 mil barris, talvez aconteça em 2025. Então, o resultado da PetroRio, por exemplo, ele pode ser dobrado em muito menos tempo do que o resultado da Petrobras. A mesma coisa a Vale contra a CSN Mineradora, por exemplo. A Vale, ela é uma companhia que, para ela transformar em 600 milhões de toneladas de barril por ano, ela vai demorar muito tempo. Eu não sei nem se ela vai querer fazer isso. Porque a Vale, sendo a segunda maior produtora de minério de ferro do mundo, se ela fizer isso, ela vai aumentar tanto a oferta de minério de ferro no mundo que talvez o preço vai cair tanto que vai tirar toda a rentabilidade do negócio. Enquanto isso, a CSN Mineração ela não está nem aí, porque para ela subir de 40 para 70 para 80, vai afetar um pouco o mercado, mas não é uma oferta tão grande assim. Então ela tem planos para em 2030, 2032 ou 2033 chegar em 120 milhões de toneladas de minério de ferro. Então, se você tem algumas empresas menores que elas têm potencial de crescer mais,
muitas vezes faz sentido você investir nessas empresas. Esse é o lado positivo das small caps. Qual é o lado negativo das small caps? Todo crescimento, né, tirando em pequenos setores aí que você não precise tanta injeção de capital, né, então você tem aí uns setores que são muito asset light, né, normalmente tecnologia, seguros às vezes é um pouco assim também, mas tirando uma outra exceção, você precisa investir muito forte para você conseguir ter esse crescimento. E aí, o que acontece? As empresas grandes, elas conseguem captar recursos a CDI. Né? Se a Vale hoje precisar captar recursos, provavelmente ela vai preferir captar no exterior, porque a tendência do dólar é mais para baixo ou ficar estável, e o juro do Brasil contra o exterior está com 6, 7% de diferença. Então não faz sentido a Vale captar no Brasil. Mas se ela quisesse captar no Brasil, ela iria captar a CDI. Se a Petrobras quisesse captar dinheiro, debênture no Brasil, ela ia captar a CDI também. Né? Assim como o Itaú, se ele quiser jogar uma LCI no mercado, vai conseguir até abaixo do CDI. E o que acontece com as empresas menores, né? Com a CSN Mineração ou com a PetroRio e etc. Eles têm que botar um prêmio. Então, se você olhar hoje, por exemplo, uma debênture da PetroRio, vai estar o título público paga IPCA mais 5,5 mais ou menos, a debênture da PetroRio vai estar IPCA mais 7, IPCA mais 7,2. Então, ela paga um pouco mais do que o título público. Qual é o grande problema disso? Né? O grande problema disso é que em cenários de alta de juro, as small caps elas acabam ficando muito amassadas. Elas acabam caindo muito. E quando elas caem muito, elas acabam dando poder para que você compre elas e você consiga surfar alta depois no outro momento. Tá? Então, esse é o ponto-chave da pessoa investir em small caps. Né? Ou a pessoa vai virar um cara especialista em descobrir o timing certinho, e aí vai fazer altas movimentações na carteira dela, o que eu não recomendo, porque eu acho que é praticamente ineficiente você tentar fazer algo nesse sentido, ou você vai ter uma parcela de ações small cap na tua carteira e você vai percebendo ao longo do tempo, né, à medida que uma está caindo muito e a outra está subindo muito, você consegue fazer pequenos ajustes. Tá? Então, fazendo isso, você vai ter as duas classes de ativos sempre na sua carteira. Agora, vamos para a pergunta do nosso seguidor lá do Instagram, né? Small Cap ou Ibovespa, vale a pena uma pela outra? E aí eu separei aqui alguns gráficos que são importantes, que eu acho que são relevantes para vocês. Tá? Primeiro, esse daqui, olha só. O Ibovespa, nos últimos 6 meses, ele sobe 9% e o índice de Small Caps cai 0,68%. Aqui eu estou usando índice, tá? Depois a gente vai olhar algumas ações também. Mas aqui a gente vê o índice, né? O 9 contra menos 0. Então, nos últimos 6 meses, a gente teve uma alta da Bolsa e você vai ver que o Ibovespa ganhou do Small Cap. Ah, Daniel, o juro está caindo. A Bolsa começou a recuperar. Você disse que nas altas Small Cap é melhor do que o Ibovespa, a gente está vendo o contrário. Vocês já vão entender o motivo disso, mas antes eu quero mostrar outros gráficos aqui também. Quando a gente pega um ano, você vai ver que o Ibovespa também está passando aqui o índice de Small Cap. Na verdade, o índice de Small Cap chegou até a ameaçar aqui uma alta forte no meio do ano, mas ele não conseguiu se manter. Então, mesmo no ano, Ibovespa ganhando do índice Small Cap. Quando a gente pega todo o período de queda de juros, para a gente ver qual é a diferença que deu entre as duas, a gente vê que a Bolsa Ibovespa, né, já voltou para aquele patamar de 2021, que era 130 mil, 131 mil pontos. Teve até um momento que chegou a passar um pouco, quando bateu 135 mil, e Small Caps ainda está com 28% abaixo. Então, isso é quanto ela perdeu no início ali, né? Durante o ciclo todo de alta de juros, até começar essa recuperação, ela perde nesse momento 28%, enquanto isso o Ibovespa já voltou para o patamar. Se eu pegasse o índice de dividendos já está acima. Por quê? Porque dividendos são empresas que têm menos
variação aí com relação ao mercado, eles conseguem amortecer as quedas. Então quem caiu pouco já se recuperou. Quem caiu médio também já se recuperou. Agora, quem caiu muito, como as small caps, porque estava num cenário completamente adverso, elas ainda têm muito para recuperar. E aí eu quero fazer uma conta aqui com vocês, porque parece que vocês têm 28% de alta, mas não é isso. Tá? Por quê? Porque se você tem um ativo que vale 100 e ele caiu 28%, como aconteceu ali, né? Ele chegou a R$ 71,37. Se ele subir 30%, por exemplo, ele só vai a 92, ele ainda não recuperou 100. Se eu pegar esse 71,37 e multiplicar por 40 centavos, ele vai a 99,91. Tá? Então ele tem até um pouquinho mais do que 40% para recuperar em termos de índice contra o Ibovespa. Tá? Agora, esse movimento inicialmente de alta que a gente viu de curto prazo no Ibovespa e de mais longo prazo da queda de juro com o Ibovespa sendo melhor é super normal. E eu vou mostrar isso para vocês pegando o gráfico lá de 2016, que foi uma outra alta que teve forte da Bolsa, de 2016 a 2019. Ali o movimento foi um pouco mais rápido, tá? Dessa vez está aí em 6 meses e da outra vez aqui em 4, 5 meses ela já andou bastante, porque o impeachment era um trigger muito mais claro para o mercado pegar e botar, o impeachment da Dilma na época. Mas você pode ver que o Ibovespa subiu 44% e Small Cap subiu 32% em um primeiro momento, da mesma forma como está acontecendo agora. Tá? Só que quando você passa para o cenário mais amplo, ou seja, quando você pega o ciclo inteiro, e o ciclo ele foi de 2016 até ali julho de 2021, quando aí sim a taxa de juros começou a subir e aí o mercado começou a ver que não daria certo, a gente consegue ver exatamente isso aqui. A gente vê que small cap subiram 287% e Bovespa subiu 214%. Se a gente pegasse de 2016 a 2019, small caps teria subido 320% contra os 210% da Bolsa. Então você vê que small cap no momento de alta, depois do inicial, ela tende a subir mais. Agora, vocês não vão pedir para eu prever quando que isso vai acontecer, porque isso não dá. Agora, tem já uma boa possibilidade de ser a partir de agora. É isso que vocês precisam entender. Tá? Por que que isso acontece? Aí a gente vai passar aqui para o fluxo de capital do estrangeiro no Brasil. Tá? Então aqui em dadosdemercado.com.br a gente vê que novembro, dezembro e agora janeiro a gente vê um alto fluxo estrangeiro vindo para o Brasil. Aí eu te pergunto, se você é a BlackRock, tá? Porque a BlackRock está tendo todo dia um anúncio dizendo que ela atingiu 5% de participação em uma empresa, atingiu 10% em outra, atingiu 5% em outra, por quê? Porque ela está montando posição em um monte de empresa aqui no Brasil. Né? Se você é uma BlackRock, por exemplo, que você tem trilhões de dólares sob gestão e que você quer botar, sei lá, 500 bilhões, 300 bilhões de dólares no Brasil, cara, você não vai conseguir colocar isso em empresas, tá? Igual a CIA, igual a Tenda, igual, sei lá, empresas pequenas mesmo, igual a Ferbasa, igual qualquer outra, igual a Irani, etc. Né? Ou se é para pegar os do início que a gente falou aí, né? Você não vai conseguir fazer isso em empresas menorzinhas como uma 3R, como uma PetroRecôncavo ou como empresas muito pequenas. Né? O que que ela vai fazer? Ela vai aportar em empresas grandes, né? Empresas como Natura, Vale, sei lá, Ambev, VEG. Ela vai ter que investir em empresas muito grandes, porque essas são as empresas que ela tem potencial de investir sem mexer no preço do ativo. Não adianta ela resolver pegar e botar 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões em uma empresa que negocia 3 milhões, 2 milhões por dia, por exemplo. Porque ou ela vai montar uma posição que vai demorar 100 dias para ser montada, ou senão ela vai mexer no preço. Aí um ativo que vale 10, ele vira 20, aí não adianta, porque aí você perde toda a alta, você mesmo fazendo o movimento, e depois para sair você vai fazer o inverso. Então você vai perder dinheiro. Então o investidor estrangeiro que entra no Brasil,
ele vai investir primeiramente nas grandes empresas. E esse movimento de fluxo estrangeiro, ele começa muito antes. Tá? Se você acha que eles estão começando a investir agora, engano seu. Eles já começaram há muito tempo. E aqui tem um gráfico que é muito interessante da Expert XP aqui, que mostra que a gente viu ali um cenário muito positivo de fluxo anual de investidores estrangeiros no Brasil, e aqui é somando, né, as compras no mercado à vista e mais IPO, que é uma coisa que eu gosto mais de fazer. Então você vê que em 2021 eles entraram com 41 bilhões, em 2022, que foi um ano de queda, eles entraram com 119 bilhões. Da mesma forma como a alta anterior foi de 2016 a 2019, e eles foram entrando em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Se você parar para perceber, eles entram antes do mercado. Por quê? Porque eles montam posição antecipadamente. Se você pegar 2018 e 2019, que foi aquele melhor ano em termos de small cap aqui, ó. Aqui 2018, a small cap estava pertinho da linha azul aqui do Ibovespa. E ela passa muito na frente aqui, ó, em 2019. Quem fez esse movimento de 2018 e 2019, quem é? Acaba sendo as pessoas físicas e os institucionais. Tá? Então, se você olhar 2018 e 2019, o investidor estrangeiro já estava vendendo mercado brasileiro. Se você pegar a compra e venda de 2019, você vai ver uma diferença até maior do que essa, porque a gente não contabiliza mais o IPO e follow-on, que aí é compra. Então, o que a gente faz aqui dentro do Dica de hoje? Né? A gente quer que você tenha essa visão de mais longo prazo. A visão de mais longo prazo não é do investidor que quer saber qual é a ação que mais sobe. Embora às vezes a gente faça um ou outro vídeo daquela ação que mais sobe nesse ano, no outro ano, porque bem ou mal a gente precisa trazer engajamento e a gente precisa ter mais pessoas olhando o nosso trabalho. Mas o nosso racional aqui é que você tenha empresas do Ibovespa, que você tenha empresas small caps e que você saiba que nesse momento atual, que os estrangeiros já entraram aí há 3 anos, né, já voltaram a entrar no Brasil em 21 e 22, e agora em 23 a gente viu também dados positivos, ele já está entrando há 3 anos. Então, pode não ser a alta surpreendente em 2024, pode não ser, pode ser que seja 2025 ou 2026, mas de qualquer forma a gente vê que está tendo esse fluxo de investimento estrangeiro e isso deve trazer uma valorização dos ativos em algum momento. E aí você precisa estar investido em Brasil. E as small caps, elas costumam andar atrasadas. Eu também não sei se vai ser já em 2024 que ela vai descolar do Ibovespa, mas tudo leva a crer que está mais próximo do que estava, por exemplo, há 2 anos atrás. Porque a disparidade já é muito grande, porque os estrangeiros já investiram nessas empresas maiores, né? E aí agora vai sobrar o quê? Vai sobrar aqueles pessoas físicas e investidores institucionais do Brasil que vão ver a bolsa subindo e que trabalham com tendência que vão migrar aqui para o Brasil. Essas pessoas acabam olhando muito mais essas empresas small cap. Por quê? Porque elas querem fazer taxa de performance, taxa de administração, elas querem ficar ricas rápido e etc. E aí elas acabam puxando as small caps também. Como eu disse, não sei se vai ser já agora, mas você precisa já estar colocando dinheiro nesse momento em small caps. E por que também isso, né? Porque imagina que você acerte realmente o timing. Que você coloque em small cap exatamente na hora que ela começa a descolar do Ibovespa, que ela sobe lá 30% em um ano e o Ibovespa sobe só 10%, por exemplo. Você vai ter a cabeça fria para ter tão certeza que esse timing vai ser certo para fazer um investimento grande? Porque você acertar o timing e ter investido R$500 ou R$1.000, cara, sinceramente é legal, mas não faz diferença nenhuma. Né? Agora, se você monta uma posição e você chega nesse patamar aí na hora que vai descolar com 100 mil, 200 mil, 1 milhão, cada um tem o seu valor em small caps,
sabendo que você tem as outras empresas consolidadas também, você vai trazer um ganho para a tua vida que talvez vai ser suficiente para você comprar um carro, um apartamento, mudar de vida, entrar na liberdade financeira e etc. Tá? Então, já era tempo de entrar em small cap ali no meio do ano passado. A gente fez uma abertura da nossa turma de small caps, da nossa assinatura de small caps, no meio do ano passado. A gente fez outra abertura durante a Black Friday e nesse mês de janeiro a gente vai fazer uma nova abertura, porque a gente passou 2 anos sem oferecer esse produto. Quem já era do produto ficou no produto. Quem não era do produto, a gente não fez abertura. Por quê? Porque a gente sabia que não era um bom momento naquela hora. Tá? E qual é a grande questão? Por que assinar um produto? Né? Por que entrar, por exemplo, num produto que a gente vai abrir daqui a um tempo? Porque por mais que small caps tenha subido menos do que o Ibovespa, a nossa carteira em si, tá? Modéstia à parte, no ano passado subiu isso aqui. Na verdade, no ano passado, até o dia 9 de janeiro, tá? Subiu 52% contra 17% do índice. Tá? Mesmo que você pegue somente os 6 meses atuais aqui, a gente vê um ganho também interessante, de 10% contra 1%. Ganhando do Ibovespa, ganhando do CDI, ganhando do IMA B5. Pediram para eu botar um monte de índice nesse gráfico aqui para certificar que a gente ganhou mesmo desses índices todos. Então tá aí, tem todos esses índices aí, para quem quiser observar e etc. Os gráficos são tirados lá da Economática. E quando é que a gente vai abrir isso com preço promocional? Né? Porque se você entrar no site lá é bem mais caro, tá? É 1.597, 1.497, a gente vai fazer uma oferta. E essa oferta aqui, ela vai ser feita a partir do dia 23. Tá? Então, dia 23 de janeiro vai ter uma aula aqui, embora eu já tenha falado um monte das coisas que eu vou falar na aula nesse vídeo, mas eu gosto sempre que vocês participem, porque aí a gente vai mostrar ação por ação e etc. E eu quero aproveitar para chamar vocês dia 23 de janeiro, dia 24 também. Vai ter um link aqui embaixo para vocês poderem entrar no grupo do Telegram. Uma das aulas vai ser só lá dentro do grupo do Telegram ou num Zoom que a gente vai colocar lá no grupo do Telegram. A primeira sim vai ser no YouTube. Essa do dia 23 vai ser aberta para todo mundo. A outra vai ser para quem está realmente mais interessado e estiver dentro do grupo do Telegram que vai estar aqui embaixo. Tá? Então eu espero vocês nessa aula magna que a gente vai fazer no dia 23. Espero que vocês gostem de todo o material. Tá? A gente tem muito material gratuito, se você não puder assinar por qualquer forma, e que mostra e direciona, mas aí a recomendação fica dentro lá da parte de análise. Tá? Eu cheguei a falar no vídeo que eu ia falar sobre ações, né? E 2 ações aqui que foram as que mais subiram ano passado, CIA e Tenda, surpreenderam com maiores altas da B3. E a CIA, por acaso, estava na nossa carteira durante o ano inteiro. Tá? Não foi apenas esse o resultado, até porque ela foi responsável por uns 18, 17% do total. A gente viu que a gente ganhou por 51 a 18, 17. Então, mesmo sem a CIA, a gente ainda seria o dobro do índice, mas a gente vê aqui que CIA e Tenda subiram muito, né? Subiram 241% e 251%. Essas 2 empresas não são do Ibovespa. Tá? No Valor Invest apareceu as maiores altas do Ibovespa, que é do índice. Você vê que a maior alta é 123%. Então, mesmo no ano passado, que o índice perdeu do Ibovespa, as maiores ações da Bolsa não eram do Ibovespa, elas eram ações de small caps. Tá? E se você olhar o inverso também, as maiores quedas também são fora do Ibovespa, são empresas small caps. Enfim, pessoal, o vídeo já está ficando longo, espero vocês dentro lá da nossa aula magna no dia 23. Inscrevam-se, entrem lá no grupo do Telegram, lá a gente vai mandar todas as informações, o link da aula, você vai ter uma aula a mais extra gratuita lá dentro no dia 24 ou no dia 25, ainda não sei direito quando vai ser, e aí eu espero todo mundo lá também. Então já entre ali, tá? Ou acompanhe a gente ao longo do tempo para que vocês saibam o link para essa aula magna que vai ser no dia 23. Abraços, bons investimentos e até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal. E nunca se esqueça que construir leva tempo.